você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Querem ter um antagonista. O pior é um jornalista falando isso abertamente na maior rede de notícias do Brasil. Alguém que dá voz a esse tipo de coisa. Bem complexa. Eu acho que é difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, ou que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora o Donald Trump, imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível, ao contrário do outro que diz que é imbrochável. Agora, o que a gente precisa entender, eu acho que a diferença é o espetáculo que consegue ser, de alguma maneira, orquestrado. É impressionante a assertividade das fotografias que saíram a partir do atentado, o gesto do presidente Donald Trump, a atuação, inclusive, do serviço secreto. É muito estranho que ele está sendo muito questionado na sua atuação, não em ter evitado apenas o atentado, mas sim na forma de retirar o presidente durante do palco, né? E a proteção que deve o espaço, deixar ele levantar a mão, falar com o público diversas vezes, parar no meio de um atentado, no meio do atentado, né, que tinha acabado de acontecer, para que ele pudesse expressar. E também a atuação, de certa forma, do público no seu entorno. É um teatro perfeito, digamos. Right. Em que fazenda a Globo News recruta os seus talentos? Aonde é? Né? Deve ser com o pessoal do agro, que eles tanto criticam. Porque um animal desse não faz parte não faz parte. Ele não se identifica como Homo sapiens. Não merece. Eu não vou dizer que ele merece ter o visto ser cancelado, não merece o visto dele ser cancelado, né, mas merece ser demolido pelo público. Merece ser vítima de chacota. Passar vergonha, como ele acaba passando. A gente viu que você pediu a palavra, por favor. Claro que pediu a palavra. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Isso me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Não me surpreende nada. Não é o dia para fazer isso. Eu acho que é um dia mais para pensar no impacto político. Mas, por favor, não é o dia para esse tipo de especulação ridícula. Foi ótimo a ideia da especulação ridícula, foi ótimo a ridicularização do cara, mas eu não sei quem é o senhor que faz esse comentário muito, muito oportuno, mas não me surpreende em nada de ver um troço desse na Globo News. A Globo News é a rede dos absurdos. A Globo News é a rede dos absurdos, é a rede assim, o que você escuta é isso. Ora, tinha aquele, como era o nome daquele animal que eu debatia também na Jovem Pan? Pena. Aquele cara falava abertamente que o Bolsonaro tinha simulado a facada dele. Esse é o pensamento desses caras. Falando de Bolsonaro, vou falar com vocês de Bolsonaro e ramagem, e já estourei todos os tempos aqui, eu estou um irresponsável nesse programa, minhas filhas estão viajando, fico aqui com vocês, igual um velho doido. Mas tem 21, 22 mil pessoas assistindo agora, reforço aqui o pedido para vocês pro clique. Vamos falar de Bolsonaro agora. Peço para vocês lembrete que hoje começam, a partir de agora do programa, durante 48 horas você vai poder se inscrever no meu curso Fim da América e entender o que está por trás do que está acontecendo. O link está aqui na descrição já, com o cupom de desconto Trump Vive, 30% de desconto
para os não apoiadores. Se você foi apoiador, não compra o curso agora. Espera que você vai receber por e-mail, se não recebeu da equipe ainda, um cupom de desconto de 40%. Se você não é apoiador, compra o curso agora que você vai ganhar 2 meses do meu conteúdo gratuito. O link está aqui na descrição e é simplesmente o único curso que vai explicar para você o que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos e por que a gente chegou onde a gente chegou. Mas eu vou falar sobre e depois eu vou falar sobre. Vocês vão saber, vocês sabem. Depois eu vou falar sobre o Bolsonaro, e agora o caso Ramagem, rapidamente. E depois eu vou ficar 1 ou 2 minutinhos mostrando para vocês, a título de curiosidade, qual foi a arma utilizada para atirar no Donald Trump pelos relatos que a gente tem. Eu tenho aqui algumas versões dela, vou mostrar aqui para vocês e qual é a munição. Alguns de vocês já estão até vendo aqui na mesa qual é a munição utilizada. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas eu não posso mostrar isso no YouTube, então vai ser só para quem estiver assistindo no X e no Rumble, tá? Vamos falar do Bolsonaro e do áudio do Ramagem, porque foi uma história que muita gente me pediu para comentar na semana passada. E eu já expliquei que uma das vantagens de eu ter o meu próprio show e eu não estar sujeito mais à editoria, né, da Jovem Pan, é um inferno você estar no ar todos os dias e ter que comentar a notícia conforme ela sai. E eu digo isso porque essa coisa do jornalismo sem ter tempo de apurar, ela favorece muito a criação de mentiras da esquerda. Então tinha acabado de sair na imprensa que havia uma conversa, eu vou dizer aqui, suposta conversa, dizendo que o Bolsonaro tinha sido gravado pelo Ramagem, como de fato foi, ao que parece, pedindo para proteger o Flávio Bolsonaro das investigações. E que isso, de alguma forma, fazia parte das milícias digitais, do golpe que não ocorreu em 2022, da inquérito das fake news, da BIM paralela, de tudo mais. 6 de janeiro, 8 de janeiro, tudo. Segundo a Globo News, eu vi realmente a Vaca falando isso, estava tudo conectado. E eu fiquei ouvindo aquele troço e falei, bom, eu não ouvi o áudio. E eu falei, olha, quando sair o áudio eu escuto. Se houver realmente um áudio do Bolsonaro pedindo para o Ramagem, pedindo para as pessoas para proteger o Flávio de investigação, eu vou ficar muito surpreso, decepcionado até. Mas eu prefiro aguardar mais informações. Isso foi na quarta ou na quinta passada. Então, só que eu aprendi, todos esses meus anos nessa indústria vital, eu aprendi a não comentar essas coisas de supetão. Aprendi. Espera, essa história foi importante, ela vai sobreviver até o programa de terça-feira. Eis que então, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, finalmente, depois de 5 dias de assassinato de reputação implacáveis pela imprensa, o Alexandre divulgou o áudio completo. E é claro que não era nada do que saiu na Globo News. Vamos ouvir o que diz o próprio senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais a respeito. Mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora, pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Ouça um trecho da gravação na voz do próprio presidente Bolsonaro. Eu não devo nada. Se o caso conversar com o chefe da Receita, ele está pedindo um favor. Não é favor, não. Eu não estou pedindo nenhum favor. Vai conversar com eles. Não quer favorecer ninguém. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para vamos dar um jeitinho. Nenhuma pessoa fez conversa com jeitinho. Nada. Ninguém quer tráfico de influência. Então, não é que a conversa diz o que a Globo News dizia ou qualquer coisa parecida. É que a conversa diz o oposto do que o Globo News noticiou. Então eu digo isso, que a gente saiu eu já falei isso algumas vezes, que a gente saiu da era das fake news para a era da anti-news. Ou o gaslighting. Eu uso esse termo aqui com frequência com vocês. Gaslighting é um termo psicológico baseado numa peça que depois virou filme, onde o sujeito enlouquece, um sujeito enlouquece a esposa, dizendo para ela que a luz estava ligada quando a luz estava desligada. Né? Naquela época as lâmpadas eram de gás, né? O gaslighting. Então ele deixava a luz acesa e falava para a mulher, não, tá apagada, ninguém deixou a luz acesa não. E a mulher
isso vai acontecendo com uma frequência. O filme é muito bom, inclusive. Eu não vi a peça, mas o filme é muito bom, antigo, preto e branco. Você vai assistindo, você vai vendo o processo de enlouquecimento. E há método de enlouquecimento. Eu explico muito isso no Fim da América. Muito profundamente isso no Fim da América, quais são os mecanismos psicológicos utilizados para a imprensa te enlouquecer. Então aí, no caso, você tem um áudio do Bolsonaro dizendo, vai lá falar você, isso aí não quero favor nenhum. Os caras estão sacaneando ele na Receita, eu não quero favor nenhum, vai lá e denuncia, pô. Não tem jeitinho, eu não tenho nada a temer, o último imóvel que eu comprei foi no ano tal. Com as advogadas do filho. E isso é tido, noticiado, como se ele tivesse justamente pedindo favor, tráfico de influência, como elementos que suportam a tal da ABIN paralela. Eu falo isso sempre, eu ainda não vi nenhum indício dessa tal de ABIN paralela, a não ser reportagem de jornal. E vocês me desculpem, no momento, para mim, a presunção da imprensa é de culpa. Claro! Em quem que eu devo confiar mais? No Bolsonaro, que já foi injustiçado 879 vezes desde que eu comecei a fazer cobertura política do Bolsonaro? Vou confiar nele? Ou vou confiar na Globo News, que mente todo dia? Que bota um animal desse para comentar, que tem uma vaca como âncora principal? Ou vou confiar na Folha? Na mídia que é pega, dizendo com o inglês Joel Santana, como o Bolsonaro compartilhou hoje, que quer tirar ele do poder. Eu vou confiar em quem? Na imprensa que compara o Bolsonaro a Hitler? Desculpa, eu fico com o Bolsonaro, cara. Por uma questão de acompanhar. Se ele tivesse mentido 50 vezes, você não pode ser burro a ponto de ver um comportamento sendo repetido várias vezes e não extrapolar esse comportamento para frente como sua presunção, como seu preconceito. Então eu tenho um preconceito em relação à imprensa e por isso que eu não me surpreendo, por isso que eu não caio nessas arapucas, por causa do meu preconceito. Eu sou um cara extremamente preconceituoso contra jornalista da grande imprensa. E não me falhe, eu não caio como caiu esse menino aí esse cara que estava aí, esse senhor que estava comentando a Globo News. Me surpreende um veículo como a Globo News. Não me surpreende em nada. Você perguntar assim, Paulo Figueiredo, você está surpreso? Não, por isso que eu não comentei a notícia na quinta-feira. E também não estou surpreso com a Receita Federal, com a história da Receita Federal. Não sei se eu já contei essa história para vocês. Eu tô virando um contador de história, eu tô ficando velho, eu acho. Que velho é que fica contando história. Agora eu vim pros programas e fico contando história. Mas em 2019, alguns de vocês sabem, muitos de vocês sabem, mandaram me prender. Na época, justamente por ser sócio do Donald Trump no Brasil. E quando mandaram me prender, um caso que foi trancado, etc., um monte de ilegalidade, passei um pão que o diabo amassou, mas foi bom porque me deixou forte para aguentar o que eu estou passando hoje em dia. Naquela época, a Receita resolveu, um fiscal da Receita, um grupo, uma quadrilha que existia dentro da Receita, sabendo que eu estava nos Estados Unidos e com um mandado de prisão em aberto, eles mandaram na casa da minha mãe, porque eu já não tinha mais residência no Brasil há muitos anos, um auto de infração pedindo cópia de todas as transações que eu tinha feito nos últimos 5 anos. Obviamente eu nem soube, não fui notificado, minha mãe não me mandou o negócio, achou que era uma dessas coisas que chegava, devolveu, mas eu não soube. E obviamente seria impossível eu aqui nos Estados Unidos, com um mandado de prisão em aberto, não podia nem voltar para o Brasil, conseguir os documentos. E aí eles me autuaram, sei lá, em 5 milhões de reais, que era o volume de transações que eu tinha feito na minha conta pessoal na época. Graças a Deus eu era um empresário razoavelmente bem sucedido. E aí eu fui saber depois, né, e descobriram que o cara era parte de uma quadrilha fiscal, esqueci o nome do cara agora, era de uma quadrilha da Receita Federal, que era especialista em autuar gente que estava com mandado de prisão. Então o esquema era o seguinte, eram os pedidos de mandados de prisão, e aí tinha uma quadrilha dentro da Receita que acompanhava o mandado, pegava ou o cara estava preso, ou o cara estava preocupado com outras coisas. E aí eles autuavam o cara e davam 60 dias para o cara levantar tudo que ele tinha arrumado na vida dele, na conta pessoal, arrumado justificativa para tudo. E dava 60 dias. Aí o cara entrava em desespero, o fiscal ia lá e extorquia o cara. E o fiscal foi extorquir um dos meus ex-sócios, na época, ex-sócio. Igualzinho. Foi extorquir igualzinho. Tava até em Portugal esse cara. E aí, só que esse cara é macho. Ele foi lá, gravou os caras da Receita, virou pro juiz e falou assim, tá aqui todas as provas de que eu tô sendo extorquido. A justiça abriu, acho que foi até o Bretas, acho que foi até o Marcelo Bretas, abriu uma investigação, o Ministério Público, no caso, mas caiu no Bretas, e esses fiscais dessa quadrilha foram presos. Foram presos. Então não é nenhuma questão de opinião, os caras de fato foram presos. E pegaram, e tem confissão, e tem delação, e tem a coisa toda.
A multa continua. Eu acho até que a multa ainda está vigente. Eu não sei mais, porque tem muito tempo que eu não vou ao Brasil. Tenho que perguntar para os advogados. Mas a Receita não tirou a multa, não, mesmo sendo objeto do cara extorquindo da quadrilha. O meu ponto nessa história é o seguinte. O Deep State brasileiro, Receita, Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, esses burocratas não eleitos, o meio desses caras é repleto de filha da puta. Repleto. Então, essa história que os advogados do Flávio contam, para mim é absolutamente verossímil. E tem o normal, você vai lá no chefe da Receita, não precisa pedir favor nenhum. É só falar, tem um bando de filha da puta aqui. Os caras estão querendo me sacanear injustamente. Eu, cara, pois não, ninguém deve ser sacaneado injustamente. Vamos tirar os caras, vamos abrir uma sindicância, etc, etc. E eu, se não me engano, vocês me corrijam aí no chat, mas o Gilmar Mendes alega que foi alvo de um negócio parecido. Não é isso, não? O Gilmar Mendes. E aí, pô, Bolsonaro quer apurar, tem que apurar, ué. Agora, o que me impressiona é que a gente tem acesso a esse áudio agora. Uma semana de linchamento em todos os jornais. Eu recebo clipping de todos os jornais que eles estão falando do Bolsonaro. Ajuda, facilita aqui meu trabalho. Uma semana de linchamento. Ninguém vai apurar o vazamento seletivo, não? Ninguém vai apurar ter sido vazado trechos descontextualizados que geraram notícias falsas e mentirosas a respeito do Bolsonaro? Ô, Alexandre, engraçado, né, cara? Pô, seu gabinete, né? Vaza muita coisa do seu gabinete, Alexandre. Sempre parcial para prejudicar o Bolsonaro. Você não acha estranho, não, Alexandre? Não deve achar estranho, porque até hoje violação de sigilo funcional é crime, né? Acontecendo dentro das dependências do STF, era para abrir inquérito, inclusive, dentro do STF, né? Não é essa a base do inquérito das fake news? Mas até hoje, você não abriu nenhuma investigação contra vazamento, contra violação de sigilo funcional, Alexandre? As suas decisões, os seus processos estão debaixo de você, com seus agentes da Polícia Federal, que respondem a você. Nenhuma investigação aberta até hoje. E esquisito. Só vaza coisa para prejudicar o Bolsonaro, para queimar a imagem dele na opinião pública. É quase como se você tivesse interesse nesse vazamento para manipular a opinião pública. Eu digo que parece muito que é assim que o Moro e a Lava Jato faziam. Sempre contra. Nunca vaza nada em favor do Bolsonaro, que depois se mostra falso. Aí depois você diz, Paulo, você é bolsonarista. Bolsonarista é o teu rabo. Eu simplesmente não vou ver um troço desse e não questionar e não expor, porque isso é sacanagem com o Bolsonaro, pô. É um tempão de assassinato de reputação e depois a montanha pare um rato. E vocês querem que eu caia nisso? Desculpa. Pra cima de Moá, não. Pois bem, quase 2 horas de programa hoje. O programa era para ter 1h15.